Oi, tudo bem? Então, eu vou falar a respeito de umas experiências que eu tive. Vocês nem podem imaginar as experiências que eu já tive. Sei que muitas pessoas já tiveram. O gato tá danado aqui, deve estar com algum espírito, viu? Esse gato, não sei. O dele mesmo, né? Mas às vezes tem espíritos que se adentram nos animais também, não só nós. Eles também têm alma, né? Engraçado, as pessoas às vezes não conseguem. Olha, se você não. Olha, 2 mais 2 é igual a 4, né? Mas se você não fizer essa conta, se você só botar 2 mais 2, botar o sinalzinho assim igual, e não fazer a soma, a galera não resolver, não dizer 4, o pessoal não sai daí. 2 mais 2 é 3, 2 mais 2 é 2, 2 mais 2 é 1, 2 mais 2 é menos 17, 2 mais 2 é 354, 2 mais 2 é 5, é 6, é 20, 2 mais 2 só não é 4, certo? O negócio, vou ficar olhando pra lá. Então, veja só. 2 mais 2 só não é 4. Em que sentido? Veja só. 2 mais 2 igual a 4. Por que as pessoas não fazem essa conta? Eu vou dizer o seguinte, por quê? Vamos supor, ele tá danado, viu? Tá com algum espírito. Talvez, não sei, pode ser. Não, mas às vezes não sei, porque o pessoal... É o seguinte, velho. Quando a gente desconhece uma coisa, o fato da gente desconhecer, não quer dizer que essa coisa não exista, entende? Já tive experiências, já vi coisas. Eu vou falar aqui o que já vi. Espírito, materialização de espírito. Já materializei um objeto, certo? Já fui visitado por espíritos mais de uma vez. E senti a experiência de uma forma que você não tem dúvida. Quando você vive aquilo, você não tem dúvida que foi adentrado por um espírito. É indubitável a sensação, você sabe descrever, você percebe que você viveu aquela sua vida toda, sabe tudo que você viu, sabe a sensação que você teve de tudo, entende? Então, aí o que acontece? Veja, então, a... o gato tá danado, hein? Ele tá só mirando, rapaz. Eu vou pegar rapidinho pra você ver. Vai, pulou agora, mas você não viu ele fazendo assim, ó. Mimi, 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 Mimi. Mimi, vem pra cá. Ele tá com a pupila dilatada, viu? Então veja só. Ok. Então, das experiências que eu já tive, né? Vou falar de experiências espirituais, de experiências, coisas sobrenaturais, né? Então veja só. Vou falar de algumas aqui, tá? Já vai em 4 minutos, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, eu não sei. Não... Então veja. É o seguinte. Eu já tive uma experiência, por exemplo, em ver objetos não identificados, objetos voadores não identificados, OVNI, certo? Por que eu disse que 2 mais 2 as pessoas não percebem que é 4? Por exemplo, a, a força, a inteligência americana, né, força americana, né, já disse em público que houve objetos voadores não identificados e ela já admitiu, né, a força militar americana. Outras forças armadas de outros países parece que já estão indo nesse mesmo rumo de começarem a
admitir que essas coisas existem, certo? Veja só. Que houve avistamentos, isso existem várias, farto material, assim, que prova, mas ele não faz assim, tipo assim, ele faz 2 mais 2 igual a, ele só não coloca o 4 lá, tá entendendo? Mas a pessoa não faz 2 mais 2 é, 2 mais 2 é 3, 2 mais, faz 2 mais 2 é 4. Até que não se prove que aquilo ali, porque o que você tem que fazer, por exemplo? Uma suspeita no objeto voador não identificado, né? De primeira, porque apareceu aquilo, vai se pesquisar para saber se é, né? Possa ser que seja, pode ser que não seja. Às vezes é um balão voador, às vezes é um satélite, às vezes, enfim, pode ser várias situações, né? Mas, nossa, as evidências são muito fortes, cara, tá entendendo? E que não há explicações palpáveis para a tecnologia existente de hoje ter alcançado tal feito, tá entendendo? Aí, veja só, vamos lá. Então, as Forças Armadas Americanas já estão indo nesse caminho de admitir a existência, a experiência, avistamento de OVNI, né, objetos voadores. Parece que as Forças Armadas da Inglaterra, se eu não me engano, também, né? O que acontece? Pilotos de aeronaves, tanto aeronaves comerciais quanto aeronaves de forças armadas, né, já relataram que tiveram experiências de avistamentos, mas as pessoas não conseguem 2 mais 2, 2 mais... Veja só, quando, antes dos navios, lá aproximadamente antes do século XVI, né? 1400, 1300, bem mais anterior, séculos anteriores, né? Quando não existiam as grandes navegações, as Américas ainda não tinham sido visitadas nem conhecidas, enfim, pelos europeus, né? Digo nesse sentido, porque já haviam aqui indígenas, enfim, os maias, não sei se eram os maias, eu não estou recordando agora, mas né, tinham várias civilizações por aqui até bem desenvolvidas, né? Enfim. E também que houve situações em construção construções desenvolvidas, né? Pirâmides, essas pirâmides, elas também têm uma construção assim muito de uma tecnologia que não, e certas coisas ainda que existiram depois, que foram descobertas, mas que não sabia como eles alcançam, não tinha tecnologia para produzir determinada coisa, né? Tanto aqui nas Américas quanto em outros lugares, não foram lá só no Egito, com aquelas pirâmides, não. Na Amazônia parece que, se não me engano, existem pirâmides escondidas também, enfim. Ok. O que acontece? Essas antes dos navios virem, viajarem, conhecerem aqui, muitas pessoas que estavam lá na Europa, né, no Velho Mundo, o que acontece? Eles achavam que os mares, os oceanos eram assim como se fosse, quase como se a Terra fosse plana, né? Inclusive, falando sobre o terraplanismo, as pessoas costumam ridicularizar muito as teorias dos terraplanistas, né? Mas ao invés de ridicularizar, né? Não, ouça o que eles têm a dizer. É assim, ó, o que é que se faz? Você tem uma ideia. Eu acho que isso aqui não está funcionando, ok. Você tem uma ideia. Você apresenta a sua ideia. Se a sua ideia ela não tem, não tem constância, não tem sustentabilidade, ela não se sustenta, enfim, ela vai ruir. Agora, se a ideia que você apresenta, ela tem lógica, tem fundamento, né? Ela vai se colocar sobre uma outra, ou em oposição, ou numa situação de complementar, ou melhorar uma outra ideia, né, já existente.
E ao haver essa avaliação com ouvidos e mentes abertas, né? Porque não adianta você ouvir, tá com os ouvidos ouvindo, mas a pessoa lhe apresenta uma matéria, uma ideia, e você simplesmente ignora aquilo ali como um fanático, né? Você não vai pela lógica, não vai pela, pela, pelo bom senso, pelo raciocínio, não. Você despreza essas ideias, ainda que elas sejam bem apresentadas, né? Que sejam algo digno de se debruçar e observar. Você simplesmente ignora, não quero saber, não quero saber. Se a sua ideia ela é sólida, ela vai resistir. Significa dizer, aí é que o bom é assim, ó, quanto mais outras situações, outras ideias, outras filosofias, outras, enfim, ideias tentam, vamos supor, causar impacto nessa sua ideia que você considera sólida, como uma fé, como alguma ideia sua, uma crença, né? Às vezes eu vou falar e as palavras não vêm à mente, mas enfim. Uma ideia que já está consolidada, né? O que acontece? Se a sua ideia realmente for sólida, quando outras ideias tentarem derrubar, vamos dizer assim, derrubar, que não necessariamente seria uma situação de derrubar, né? Mas poderia ser também. Tenta derrubar a sua ideia, o que acontece? Se a sua ideia realmente for verdadeira, ela não vai ceder, aquilo vai bater e aquela sua ideia vai se tornar cada vez mais sólida, mais mais firme, né? Porque outras ideias tentaram e ela era tão sólida que ela permaneceu. E aí ela se torna mais sólida ainda. Vamos supor que você tem uma crença determinada, pronto, você acredita na Bíblia, vamos supor, você acredita na Bíblia. As pessoas começam a te apresentar ideias, falam, olha, veja aquele documento, veja aquele depoimento, veja aquela situação a respeito da legitimidade e da autoridade da Bíblia. Quando a pessoa começa a apresentar essas ideias, a outra, ao invés de avaliar, refletir, porque assim, ó, quando a pessoa tem uma ideia já formada na mente, o que acontece? Acontece que a pessoa às vezes não quer. Imagina um trem indo com toda a velocidade. Aquela fumaça, né? Aí é tipo aquela mente que você vai empolgado com aquilo. Aí, quando chega um determinado momento, você tá lá no próximo. Seu gás, é isso, é isso, é isso. Passou um bom tempo da sua vida e de repente você descobre que não é aquilo. Aí você. Entendeu? Aí de repente para o tempo. É pra lá, não, é pra lá, volta. Então não é assim, tá entendendo? Pra colocar, às vezes, uma ideia nova na mente das pessoas, às vezes é difícil. Porque muitas vezes as pessoas não têm humildade. Humildade é grandeza. Explicar, humildade não é autodepreciação, né? Autodepreciação é a pessoa ficar, não, não, eu sou muito pequenininho, eu não sei o que. Então, aquelas, você só vai se autodepreciar, não, eu não sei o que, não, moço, não, peraí. Ok, não é. Humildade não é isso. Isso aí é autodepreciação, que é péssimo. Isso é é você mesmo se deteriorar. Não, não. Não é isso. Humildade é a ausência da arrogância, é a ausência da prepotência, tá? O que é diferente de você. As pessoas são. As pessoas não têm, assim, uma clareza das ideias, sabe? As pessoas se confundem. As pessoas, por terem as suas mentes, com todo respeito, pequenas, tá? Muito
mesquinhas, elas enxergam o mundo com os óculos dela, tá? O que acontece? Muitas vezes uma pessoa faz... Eu, por exemplo, sou um cara assim, vamos dizer assim, puro. Sério mesmo. O que acontece? Às vezes eu faço certos comentários na pureza, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A pessoa, assim... Sabe por que as pessoas têm essa ideia? Sabe por quê? Porque elas, se fizessem o que eu estou fazendo, não seria com a ideia de pureza, sem maldade. Você tá entendendo? Mas, na visão... É tipo assim, ó. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, viu? Aí veja só. Vamos supor. Uma pessoa. Isso já sim são experiências vivenciadas, né? Assim, me veio a ideia aqui, ó. Às vezes eu poderia estar falando numa linguagem, não sou assim tão, né, tão conhecedor, então, mas eu tenho alguma experiência, tenho alguma leitura, tenho vivências da própria vida, né, que são formas de aprendizado, de melhoramento, de evolução, enfim. Às vezes você usa uma palavra um pouco mais, chama-se rebuscada, né? É uma palavra menos comum, menos usual. E as pessoas costumam creditar, né? Dar crédito, dar assim, uma certa causa. Isso é assim, algo que como se diz? Às vezes, acho que é porque também tá um pouco gravando, né? Eu fico assim nessa... Vamos lá. É uma coisa, como diz assim, involuntária, essa é a palavra, involuntária. Sabe quando chega uma pessoa que você é bonita, que lhe chama assim, lhe chama a atenção, você fica, nossa, que menina bonita, tal, que cara bonito. Independente de você, do que você pensa, dessas coisas, mas quando você vê uma pessoa bonita, você lhe chama a atenção, lhe toca, né? Pelo menos se aquela pessoa você tá achando bonita, aquilo ali lhe chama atenção, você, né, se interessa. São coisas assim, são reações involuntárias, né? É como assim, a sexualidade, ela não é uma coisa que você fala, ah, quero isso, quero aquilo. Você pode um pouco desenvolver determinadas coisas, mas tudo dentro de determinados limites. A mente, ela é adaptável, mas também dentro de determinados limites, né? Quando diz assim, não é que eu esteja sem eixo da conversa não, tá? É porque existem várias... É porque assim, eu tenho muitos assuntos para falar, né? Eu vou falar dos OVNIs, assim, vou falar das experiências espirituais, né? Mas que vão surgindo várias coisas assim no caminho, né? Então, é importante não deixar ir por outro caminho, né? Porque senão as pessoas vão... Bom, é a minha forma de fazer vídeo, né? Eu posso fazer vídeos bem melhores depois, enfim, mas veja só a ideia. Então, poxa. Então, sim, a sexualidade, ela não é uma coisa que você escolhe, se impõe, tá? Então, o que acontece? Se você vê uma pessoa que você acha bonita, um menino ou uma menina, isso lhe chama atenção, ok. Então, a mesma situação ocorre se você usa determinados, como se fosse meios, ferramentas, né? Ornamentos, sonoridade, vocabulário, as pessoas costumam, quase que involuntariamente, lhe dar uma certa credibilidade. Mas ó, veja só como as pessoas são, isso é uma falha. Porque o que deve causar credibilidade da pessoa são as ideias da pessoa. Albert Einstein, uma vez, assim, esqueço mais ou menos a frase aqui, mas é mais ou menos assim, ó. Ele diz que quando uma pessoa fala e que a coisa não for dita da forma mais simples possível, é porque essa pessoa não entendeu. O que não significa
que se você está querendo dizer uma coisa, está arrodeando, você não tem entendido, que é o meu caso, não que eu não esteja entendendo. Eu poderia falar simplesmente, ó, o negócio dos EPTs, foi isso, mas o bate-papo também está envolvido nisso, né? Então, é o que mais ou menos que eu estou fazendo aqui, como se fosse um bate-papo, uma conversa, né? Mas é mais ou menos por aí. Tanto é que existem certos segmentos sociais, enfim, não vou entrar aqui em detalhes, mas segmentos sociais, segmentos grupos, né? Como se fossem determinados grupos, é como se fossem. Tem os hippies, não tem, como se fossem determinadas galeras, determinadas situações, onde eles têm códigos e formas próprias de se comunicarem, né? E uma dessas galeras em que eu experienciei alguns momentos com elas, eles têm uma forma de se comunicar assim, só nas ideias. Tá entendendo? Então eles falam de uma forma que, não, mesmo em português, as pessoas não conseguem entender. Porque eles falam, ao invés de falarem o não sei o que, eles falam só o mínimo de palavras possíveis, como se fosse em metáforas. Só que bem, né, sentido figurativo, só que bem resumido. Tá entendendo? Eles vão treinando isso e vão se tornando até chega um momento que eles falam, já dá a ideia na hora, isso, tá entendendo? E as pessoas não conseguem entender. Mas isso aí é como o Albert Einstein diz, se você não diz a ideia da forma mais direta, se você usou, é porque você não entendeu. A frase, eu não recordo muito bem a frase, mas é mais ou menos isso que ela quer dizer, a frase. Mas é. Então veja só, isso quer dizer que o que é o valioso, o ouro, não é o ornamento, não são as roupas que reveste uma ideia, uma conversa. É a ideia. A essência da ideia, o que ela traz é que é o valoroso. As pessoas se confundem, enfim, mas faz parte, né? As pessoas olham com os óculos delas, né? Isso aí, mas também, de certa forma, isso é meio natural, né? As pessoas olharem com os óculos delas, né? Com a lente, com o ponto de vista dela, né? Como exemplo, vamos supor, vamos supor uma pessoa que rouba, né? Rouba, que costuma roubar coisas, tal, tá entendendo? Furtar, vamos dizer assim, mas furtar, né? A pessoa tem a mania de furtar, vê uma coisa assim, dando sopa, dando bobeira, ele vai lá e pega. Ok, o que acontece? Essa pessoa, ao ver uma outra pessoa em um local, observando, uma pessoa vai numa loja e fica olhando assim para determinado produto de uma forma assim diferente. Quem tem a mania de roubar, tá entendendo? Quem tem a mania de furtar, né? O que acontece? Quando a pessoa vê outra observando daquela forma diferente, ela interpreta que aquela pessoa está olhando com aquilo ali com a intenção de quê? De furtar. Por quê? Porque dentro da visão dela, aquilo ali é naquele sentido. Tá entendendo? Porque ela está vendo no ponto de vista dela. A mesma coisa, por exemplo, é quando uma pessoa não é assim de muito bom caráter, tá entendendo? Aí a pessoa costuma falar o quê? Fulano é falso, não sei o quê. Menina, ele é falso. Tá falando de quem? De fulana. Ela é muito falsa, a mulher não acredita nela, ela é muito falsa, não sei o quê. Por que as pessoas têm essa situação, essa visão? Porque elas são assim, tá? Ok. Então a visão das pessoas é muito deturpada, né? Então o que acontece? Retornando à situação isso aqui, mas isso aqui tudo está envolvido no assunto, né? Então o que acontece? Por exemplo, quando eu falei que a pessoa que tem uma visão própria a partir do seu ponto de vista, sem considerar que as coisas podem ter outras situações e outros conhecimentos que não envolvam apenas os limites delas, extrapole os limites de conhecimento, de vivências e experiências dela. Isso tem a ver com o que eu vou dizer agora. Por quê? Porque, por exemplo, quando a pessoa desconhece determinados conhecimentos, experiências, vivências, as pessoas às vezes até riem de outras coisas, ideias apresentadas. É estranho, isso não existe. Não existe porque você não conhece. Só por isso. Né? Quando eu falei que isso aí, das experiências das pessoas, tem a ver com o que eu vou dizer agora. Quando eu falei, por exemplo, das pessoas terem uma forma de valorizar muito, de forma até involuntária, né? Enfim,
vocabulários, ornamentos, né? Alegorias, vocabulários, alegorias vocabulárias, né? Essa situação também tem a ver com isso. Por quê? Porque eu vou falar aqui apenas a ideia. Então, se você vai precisar se despir dessas suas pré-ideias, desses seus preconceitos, não preconceitos já numa situação numa ideia mais modernizada da situação, mas preconceito no sentido próprio mesmo da palavra, né? Um conceito antecipado. Vai precisar se despir, tá? E vai vir com uma mente aberta. Porque o que é uma mente aberta? Como eu já tinha dito antes. Uma mente aberta é aquela mente em que a pessoa se dá a humildade, como eu disse, a humildade não é uma autodepreciação. A humildade é o fato de você se dar ao ouvido, imitar danado, se dar ao ouvido de observar, será que isso é assim? Será que aquilo é assim? Aí quando as pessoas falam de terra plana, para ouvir, né? Aí eles falam, eu penso assim, olha, o Sol é uma esfera, a Lua é uma esfera, né? Então é muito possível, sim, que a ideia eu acredito que seja uma esfera, mas isso em várias outras situações, né? Vários outros argumentos, outras observações que levam a crer, né? Eles falam assim, tem várias outras formas também têm os argumentos e as observações deles e os apontamentos deles, eles apresentam, né? O que, é que se faz com isso? Ao invés de tratar com deboche, não sei o quê, ouça. E aí, sendo essa sua ideia da Terra esférica, né? Que não é exatamente esférica, ela tem suas deformações, né? Não ser exatamente esférica, mas, enfim, ser esférica, ok? Esférica, entre aspas, né? Não é perfeitamente esférica, mas ok. Ser esférica as pessoas vão apresentar os argumentos dela e toda vez que ela apresentar um argumento como se fosse uma flecha lançada, com essa flecha lançada, se ela acertar o alvo e esse alvo sucumbir, né, vinha falecer, decair, significa dizer que a sua ideia não era resistente, não era sólida, era uma ideia falsa, era uma ilusão, de certa forma, entende? Agora, se ela permanece, se ela resiste aos ataques, aos investimentos de ideias outras, né, que tentam demonstrar que aquela lei não procede, então significa o quê? Se ela resiste, que ela é sólida e que ela é realmente crível, né? Que ela é realmente acreditável, tá? Então, é assim que devemos proceder nos nossos diálogos e pensamentos, ideias, ouvindo, né? Será isso sem estranhamento? Às vezes o estranhamento também é uma coisa involuntária, né? Um estranhamento de uma ideia é uma coisa involuntária porque já faz parte, né? Enfim, nós gostamos de rir. Existe uma diferença entre rir e sorrir, né? Existe uma diferença. Tudo, de certa forma, é uma adaptação social, comportamental, né? Aplausos. Para que aplausos? As pessoas... Qual é a ideia do aplauso, né? Tudo é uma arquitetura social, comportamental, enfim, com finalidades políticas, econômicas, tudo entrelaçado, arquitetado, né, numa engrenagem complexa que era por partes não pode ser entendida. Isso é porque se for falar de cada situação que faz parte de um contexto todo, a ideia vai se alongando, né? Ok, voltando à ideia. Então, quando a gente ouve falar de extraterrestres, por que eu disse que 2 mais 2 as pessoas não conseguem perceber que é 4? Por quê? 2 mais 2, veja só, se... também porque as pessoas desconhecem várias coisas, ok, mas vamos lá. As pessoas desconhecem, por exemplo, que os sumérios, embora eles não sejam... Cara, uma vez, olha, engraçado,
Uma vez dessas eu tava lá na UFES, né? Peguei uma placa e coloquei aqui, ó. Jesus Cristo. Eu vou pegar a placa, peraí. Então, não encontrei. Agora, se eu fosse procurar mais, mas ia demorar, mas está em algum lugar, tá? Mas estava escrito o seguinte, era um papel, certo? Escrito: Jesus Cristo era essênio e nunca comeu carne. Mais ou menos isso aí. Jesus Cristo era essênio e nunca comeu carne. Ele pregava o bem e praticava o bem. Era uma folha de papel ofício que eu ficava segurando na fila do resumo lá da Universidade Federal de Sergipe, né? E também fui de mês em mês, entrei no restaurante, fui de mês em mês mostrando esse cartaz. Jesus Cristo era essênio. Aí, veja só, no momento que as pessoas estavam entrando e saindo, muitas ficaram perguntando, mas por que isso? Por que você acha isso? Por que isso? Por que não sei o quê? Aí eu ia explicando, tá? Só que no caminho que eu ia explicando, as pessoas, muitas vezes, eu respeito, tá? Mas muitas vezes as pessoas não têm nem humildade pra conversar. Olha, eu sei distinguir quando a pessoa é otimista, quando a pessoa tem autoconfiança. Isso aí é bonito, é diferente de prepotência e arrogância, tá entendendo? As pessoas não sabem, não tem essa sutileza, tá? É uma coisa